autenticidade é uma coisa que você entende como sendo você mesma. A pessoa que fala o que quer. Não é sobre você falar o que quer. É você ser justa com quem você é e onde você quer chegar. Cara, vou arregaçar, esse é o processo, a pressão do resultado e não pela perfeição, né? A gente erra tanto no caminho, não tem como ser perfeito, não tem como sustentar isso. E aí a gente entra em vulnerabilidade, entre conexão, empatia. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Como Você Marca, o podcast que fala sobre como pessoas e marcas criam experiências em seus negócios. Eu sou Rodrigo Vitor, fundador e CEO da Fito, a agência de eventos das melhores empresas do Brasil. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre vendas, posicionamento, marca pessoal e como transformar redes sociais em uma máquina de negócios sem perder a humanidade, verdade e protagonismo. Comigo hoje, Estelinha Santini, estrategista digital, especialista em vendas, criadora do Instart, do método Prospect, líder do Clube de Negócios para Mulheres. Bem-vindo, Estelinha. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui. Adorei o convite. Fiquei super feliz de conhecer um pouco do trabalho de vocês e essa agência maravilhosa. E eu espero contribuir bastante aí com o podcast e principalmente em estreitar laços com você, que é uma pessoa super profissional e assim, que cuida com todo o carinho desse podcast. Eu achei o máximo. Parabéns. Que bom, muito obrigado. Prazer imenso te ter aqui. Somos colegas aí de clubes da MLS, né? Estamos navegando por esse mercado maravilhoso de educação. Você há muito mais tempo do que eu, né? Então estou curiosíssimo para Isso não significa que eu sou mais velha, tá? Tô brincando. É verdade? É verdade? Talvez mais sim. Experiente. Talvez sim. Primeiro ponto aqui, queria falar muito de marca pessoal, posicionamento, que você é mais do que expert. Como que você diferencia exposição de posicionamento? Eu adoro mostrar essa diferença, porque para mim é uma coisa muito óbvia, mas não é óbvio para todo mundo. Então, falar dessa diferença do que é exposição, do que é posicionamento, tem uma coisa que define: o porquê. Para mim, uma pessoa que não entende o porquê que ela tá falando alguma coisa em algum lugar, ela só tá expondo algo. Quando ela sabe por que ela tá fazendo aquilo, aquilo já não é mais uma questão de exposição, é uma questão de por que ela tá fazendo aquilo, porque ela tomou uma decisão e aquilo vira posicionamento. Então, eu vou te dar um exemplo claro. Alguém vai viajar. Então, você vai viajar com a sua família. Então, você tá com a sua família passeando, aí você tira uma foto, aí você põe outra foto, aí a criança nadando. Isso é uma exposição do que você tá fazendo. Agora, a partir do momento que você tá viajando, você pensa assim, ó, nossa, que legal esse hotel. Acho que as mães, ia facilitar a vida das mães saberem que tem esse espaço kids. Deixa eu abrir aqui. Olha, os meninos estão brincando aqui hoje, esse espaço kids, ele salva uma vida. Ou então eu sou chefe de cozinha e eu tô nesse mesmo hotel. Bom, como vocês sabem, eu gosto de falar de culinária, você não tem ideia do café da manhã. Ou então eu sou uma arquiteta e eu tô num hotel e eu olho e falo, hoje eu tô no hotel tal e eu quero te mostrar as inspirações. Quando eu olho para um hotel que eu aprendo. Então assim, e isso é uma pergunta muito interessante, porque às vezes quando a gente vai falar sobre estar no digital, a pessoa fala, ai, mas eu não gosto de exposição. Isso é uma pessoa que não tem porquê. Não é uma questão de você se expor, é você não ter por que você tá fazendo aquilo, aí vira uma exposição, não tem por que eu fazer isso, eu vou ficar mostrando as pessoas, eu vou ficar mostrando a minha vida, eu vou ficar mostrando o que eu faço, eu não tenho porquê. Quando você entende que o que você tem, o que você vive, o que você faz, ele pode mudar a ideia de outra pessoa, ele pode sugerir que aquela pessoa faça alguma coisa, tome uma atitude ou escolha algo que você tá dizendo, isso tem porquê. Tendo porquê, vira posicionamento, porque você se posiciona. E aí, às vezes, quando a gente fala em posicionamento, todo mundo fala assim, nossa, mas significa que então que se eu me posicionar, eu tenho que me posicionar em tudo? Eu vou ter que falar de política, eu vou ter que falar de futebol, vou ter que falar de religião? Não, você vai se posicionar no que você quer. A partir do momento que o assunto que você diz tem por que você tá falando, por exemplo, por que nós estamos fazendo esse podcast? É exposição? Não, a gente quer levar alguma mensagem. Eu quero que saia daqui e quem assistiu o podcast vai pensar, nossa, eu vou agir diferente, é verdade. Olha, em vez de postar essa pizza, eu vou falar por que eu escolhi essa pizza. Eu vou explicar por que eu compro nesse lugar, por que eu gosto disso. Isso tem porquê. Então, por que um podcast ele cresce? Porque você leva coisas para as outras pessoas serem melhores. E aí tem porquê. Então, eu acho que o primeiro passo é as pessoas entenderem isso. Não é que você está com medo de se expor, você não tem porquê fazer isso. Sem porquê, as coisas ficam rasas e aí vira exposição. Excelente resposta. Aproveitando esse ponto, qual o seu porquê?
O meu porquê, eu digo que eu me dei a seguinte função na vida das pessoas. Ou eu sou start, ou eu sou o caminho. Tá. Eu percebo que eu tenho uma facilidade muito grande em fazer alguém que precisa fazer alguma coisa, fazer essa coisa. Então, por exemplo, em vários aspectos. Então, tem essa trava de falar no digital. Se uma pessoa ficar comigo meia hora, ela não tem mais a trava do digital. Eu tô com um problema de relacionamento. Em meia hora, ela não vai ter o problema de relacionamento se ela tá precisando fazer algo. Então, ou eu sou start, ou às vezes a pessoa já deu o start, mas ela não entende o caminho. Ela não continua. Ela não sente motivada em fazer. Quando eu entendi que eu tenho essa facilidade de gerar isso no outro, e eu entendi isso olhando em volta o que é que eu ajudava as pessoas. Então, tinham pessoas que falavam, eu preciso conseguir tal coisa. Conversava comigo e conseguia tal coisa. Eu falava, nossa, que legal, ela conseguiu. Olha, essa pessoa, ela já entendeu o que ela tem que fazer, mas ela não faz. Ela conversou comigo. E é claro que eu peguei aquilo que eu tenho de melhor e eu foquei nisso, que é vendas, digital, tal. Mas eu tenho essa facilidade. Então, o meu porquê, quando eu falei assim, eu vou abrir a boca pro mundo, porque o que eu falo muitas vezes torna a vida do outro diferente. Faz ele dar start em algo que ele tá precisando ou dar continuidade a algo que ele começou, mas não continuou. Então, desde quando eu entendi isso, eu não parei mais de me comunicar. E se você for ver, a maioria das pessoas tem algo que ela é muito útil para os outros, mas ela não entende que ela pode fazer isso em grande escala para muitas pessoas, que eu acho que é uma passagem, um caminho, que chega uma hora que você, nossa, eu preciso dividir isso com mais pessoas. E isso acontece. Então, quando eu entendi isso em mim, silêncio era uma coisa que era inadmissível na minha vida. Nunca foi, na verdade. Mas ficou mais intenso ainda. E como você percebeu e descobriu esse porquê? Que eu acho que a grande dúvida da maioria de quem, não só posicionamento digital, mas assim, para que caminho eu devo ir? Qual a minha linha editorial? Se a gente entra em métodos de comunicação e marketing, posicionamento e tal, mas como que você descobriu esse porquê? Porque na hora que eu descubro, aí beleza, eu tenho um pouco mais de clareza, agora eu quero ir por uma exposição com um posicionamento adequado ou não, é mais um passinho para trás. Eu percebo que, na grande maioria das vezes, as pessoas, elas tampam o ouvido para o que as pessoas falam para elas. E o grande segredo de você entender qual é a sua função mesmo para o outro, é você aprender a escutar o que as pessoas elogiam em você. É muito comum, ainda mais nas mulheres, que como você sabe, eu trabalho muito esse ponto de trabalhar as mulheres, mas isso acontece com os homens também, mas principalmente com as mulheres. A mulher, ela tem aquela coisa do, nossa, como você tá bonita. Ai, você achou essa blusa tão velha? Ah, paguei baratinho nessa blusa. Paguei baratinho essa blusa que comprei. Nossa, seu cabelo tá brilhando. Nossa, nem escovei. Nossa, eu tô achando você com o rosto tão mais bonito. Deve ser porque eu engordei. Quando eu engordo, todo mundo fala que meu rosto tá bonito. A mulher, ela tem uma coisa tão forte de rejeitar aquilo que tá bonito ou que é dela, porque ela tem um problema sério de aceitar aquilo que é bom e é muito crítica com ela. Nossa, eu tô gorda, nossa, não sou boa, nossa, não sei o quê. E isso, obviamente, se você estudar inteligência emocional lá atrás, tem a ver com o que você escutou, tem a ver com o que você viveu e como você ressignificou isso. Não vou entrar nessa área, mas eu quero dizer o seguinte, quando você tira a mão do ouvido e escuta o que as pessoas te procuram, todo mundo te procura por alguma coisa. Eu acho que eu não tenho nenhuma amiga que eu não procure por alguma coisa, cada uma é uma coisa diferente. Se você começar a entender por que as pessoas olham pra você, o que elas te perguntam, você começa já a entender uma linha de pra que você é útil. Isso te ajuda a tomar muita decisão. Porque depois você vai escolher o setor. Nós que trabalhamos com vendas, por exemplo, a gente diz que tudo é vendas, mas cada um escolhe o que vender. Nesse jogo de entender a utilidade, tem a ver com você ouvir o porquê as pessoas te procuram e então você começa a direcionar aquilo que você quer fazer para elas. Então comigo foi assim, foi essa questão de dar ouvido àquilo que as pessoas falavam para mim e depois eu simplesmente segmentei com o que eu tinha mais facilidade e tesão em fazer, né? Porque você gosta, eu amo vender, eu amo ensinar as pessoas a falar nas redes sociais, eu tenho essa questão da comunicação, essa questão, na hora que eu li o nome do podcast, né, como você marca, eu tenho isso muito forte em mim. Eu não vou passar por um lugar que as pessoas não percebam que eu estou lá. Sempre fui assim. Então, eu vou dar um exemplo claro de onde a gente esteve junto. Então, a gente foi num evento, que é da MLS, lá, a guarda-chuva de mentorias do Flávio, do Joel e do Caio, e o evento de família. Quando eu chego num evento desse, eu já sei com quem eu quero falar. Já sei, já tá desenhado que eu quero falar com essa pessoa. Eu vou até contar uma história. A famosa intencionalidade. Intencionalidade. Dificilmente eu faço alguma coisa sem intenção. Mas, por exemplo, eu cheguei
eu queria falar com algumas pessoas. Então, eu vou dar um exemplo de uma das pessoas que eu queria falar. Uma das pessoas que eu queria falar era o Davidson, que tem o Dr. For You, né? E eu falei assim, não, eu quero conversar com o Davidson porque ele é um vendedor que eu amo a técnica, eu amo o jeito, eu me apaixonei por uma palestra que ele deu e eu falei, eu quero falar com ele primeiro, porque eu quero escutar o que ele tem pra falar pra mim, eu quero contar e eu quero que ele saiba que tem alguém que tá pivotando e que tá correndo e que usa técnicas dele e mais, que ele saiba que tem a Estelinha de vendas que tá fazendo barulho em algum lugar que ele nem conhece ainda. Então eu fui com essa intenção. Então eu procurei, falava pro meu marido, precisa achar o Davidson. Achei o Davidson. O Davidson estava conversando com uma amiga minha que eu sei que tava vendendo algo pra ele. Falei, não posso ir lá. Aí meu marido falou, mas por que não pode ir lá? Eu falei, não, Tu tem hora. eu quero falar com ele, mas eu entendo que cada um tá no seu momento. Deu uns minutinhos, ele ficou, tá lá sozinho, não sei o quê. Eu falei, Davidson, tudo bem? Sou eu, Estelinha. Muito prazer, eu sou Estelinha. Eu vim me apresentar, porque eu sou uma mini você. Adoro vendas, sou apaixonada por vendas, isso, aquilo. E fui falando. Ele deu risada, tarará. Em alguns minutos, ele falou coisas maravilhosas pra mim, porque ele tem um perfil muito parecido comigo. Dificilmente, eu tô parada num lugar, alguém fala, Estelinha, segui seu conselho, fiz tal coisa. Eu já falo, você trabalha com o quê? Deixa eu te ajudar. Ó, por que você não faz assim? Isso é muito parecido, e acho que é por isso que eu me conecto tanto. Bom, entendeu? Peguei. Guarda isso. Isso eu fiz com outras pessoas. Outros eu já conhecia, porque eu já tinha o clube de negócio aqui em Ribeirão, muitos eu trouxe pra palestrar aqui, então algumas pessoas eu já conhecia. Quando eu entro, por exemplo, numa palestra que tem zilhões de pessoas, eu já tô com 3 perguntas no meu bolso. Por quê? Porque perguntar algo, primeiro, que a resposta ajude muitas pessoas, que seja um problema meu, e que eu seja vista. Você perguntou. É verdade. E eu perguntei. Olha, ele lembra, tá vendo? Eu lembro. E aí, o que acontece? A hora que o Flávio, acho que foi o Flávio Augusto que tava no palco, porque já tinham perguntado antes, alguém quer fazer pergunta? Pra não sei quem. Bom, já tava aqui, né? Eu não consegui. Eu levantei à tarde demais, já tinham... Na hora que o Flávio Augusto falou pergunta, eu já puxei a menina do meu lado e falei, eu quero perguntar. O que eu vou perguntar? Então, eu queria perguntar alguma coisa sobre relacionamento, fiz a pergunta, sabia que eu ia ajudar outras pessoas, porque dificilmente um problema que você tá passando outras pessoas não estão. Às vezes a gente fica com medo, eu vou perguntar. Vão saber que eu tô passando por isso. Não. O seu problema resolve outros problemas. É verdade. Então eu perguntei, fiz a pergunta, parará. O que essa pergunta acontece? Primeiro, todo mundo escutou minha voz, você não me conhecia. E tá lembrando, é verdade, você perguntou. Então, você me viu, você me ouviu, eu disse que se chamava Estelinha, eu fiz uma pergunta pro Flávio, ele respondeu, ok. O que aconteceu depois disso? Almoço, Davidson, gostei da sua pergunta, Flávio Augusto. Joel, Estelinha, na hora de gravar um vídeo na piscina. Boa pergunta que você fez pro Joel. Você faz as pessoas lembrarem de você. Esses caras talvez vão até te esquecer, Estelinha. Tá tudo certo, tá tudo bem. Mas outras pessoas... Preciso de uma pessoa só. Estelinha, você precisa de uma pessoa. Alguém que vai falar, gostei da sua pergunta. Teve quem veio com o marido. Olha, meu marido veio. Obrigada por você ter perguntado isso, porque ele entendeu. Entende? Então, dificilmente eu fui para um lugar sem a intenção. Então, por quê? Porque... você tem uma oportunidade só de mostrar para aquela pessoa que você faz alguma coisa legal. E não é uma questão de, ela é aparecida. Nossa, ela quer aparecer. Não. Eu quero que as pessoas saibam que eu estou fazendo um trabalho em algum lugar. Você não tem ideia de onde vêm as oportunidades. Oportunidades podem vir de lugares que você não imagina. Eu uso muito digital. Eu gosto de cantar. Eu tenho um professor de música. Então, toda aula a gente canta. Eu posso vir e mexer uma música cantando porque eu gosto de cantar. Um belo dia, uma concessionária entrou em contato comigo, Estelinha, a gente queria falar com você, você canta, né? Aí eu falei, não, só faltava um evento me contratarem pra uma banda. Aí eu falei, canto, por quê? Não, porque vai ter um karaokê dentro do carro, e a gente queria que você fizesse o lançamento do carro em Ribeirão. Depois me surgiram mais 20 contratos. Então, o que você fala sobre você, o que você traz genuíno, que é uma coisa que você gosta, faz bem feito, e aparece, você não tem ideia do que vai aparecer. Então, eu sempre gostei de curtir as oportunidades, porque fui com a intenção de marcar de alguma forma. Seja com uma pergunta, seja com um sorriso, seja de uma piada. Eu sou de fazer muita gozação, piada. Então, é uma forma da pessoa... Puxa, Estelinha, é verdade, eu conheci a Estelinha. Não sei o que aconteceu. Então, são coisas que eu vou fazendo de propósito. Nossa, mas então você não tem vida? A sua vida é uma vida só de interesses? A vida é uma vida de interesses. Sim. Mas eles são genuínos.
Eu posso ficar sua amiga pro resto da minha vida. Eu amo as meninas que trabalham comigo. Eu adoro as conexões que eu faço. Eu gosto de verdade. Mas sim, eu busco oportunidades que são legais pra eu chegar em lugares diferentes todo o tempo. E eu não tenho problema algum em falar isso. Eu falo que grandes amigas de infância e o seu amor do passado foram coisas que aconteceram. Porque talvez você não tivesse uma cabeça tão organizada, senão até essa turma se selecionaria. Mas sim, as oportunidades aparecem para quem corre atrás delas. Muito bom. E você está amplificando o que você já é. Claro que você escolhe caminhos, assuntos que fazem sentido com a persona sua, a persona da internet, que não pode ser uma figura, né? Não pode ser um personagem, tem que ser você mesmo. E você tem essa habilidade de expandir tudo isso e aí fica super gostoso, né? Você se diverte, faz dinheiro, consegue coisas novas, conhece um monte de gente, mas com muita intenção. Eu vejo com muita ambição também, a gente não pode esquecer que tem tudo isso por trás. Deixa eu te trazer até um caso, porque eu sou o oposto, né? Eu tenho um podcast aqui, tô me expondo, aprendendo a cada vez mais estar à frente, né, de câmeras, ou de gravações, ou de pessoas, ou de lugares de network que eu sempre fui contra. Se você, não quero fazer network, não preciso disso pra minha vida, mudei totalmente de ideia. Legal. E aí lá no Klex eu guardei talvez uma pergunta por quase um ano. Olha que coisa. Acho que na hora de perguntar pros 3, né? Ainda não tá legal minha pergunta. Aí eu perguntei num dos últimos encontros. O Joel só levantou a mão, respondeu, falou, fala com meu irmão. Fulano, a Malu, né? Malu, passa o telefone. Uma conexão, é claro, o Marcel, que é o irmão dele, super gente boa, já fiquei próximo, a gente se conectou, já estamos fazendo um negócio junto. Então é isso, né? Cada saber um se expor. Mas é legal a gente dizer que as pessoas não têm o mesmo perfil, porque isso acontece na internet. Eu escuto, mas eu não sou você, Estelinha. Não é Precisa e nem ser. tem que ser. Inclusive, não seja em hipótese alguma. Por quê? Não tem nada mais genuíno do que ser como você é. Talvez a sua pergunta ficou tão perfeita que você precisou de uma pergunta para fazer um negócio. Eu faço 1 milhão de perguntas, as pessoas vão vendo, o negócio vai acontecer lá na frente. Ok. Também funciona. Tá tudo bem, funciona. Só que você precisa entender o que precisa ser feito. Porque você em silêncio não será visto. Se você não tiver em movimento, se você não perguntar, se você não falar, as pessoas não vão saber de você. Nós estávamos sentados na mesma mesa de jantar e eu, oi, tudo bom? Não sabia que você tinha essa empresa, que você tinha o podcast. Depois, lá pra frente, que o Paulo Lepore que fez a conexão, vocês precisam se conhecer, ele vai te ligar. Na hora eu pensei, falei assim, nossa, por que eu não perguntei o que ele fazia na mesa? Nem devia estar conversando com mais 130 pessoas. Mas é exatamente isso. Não importa se vai demorar. O importante é você saber o que tem que fazer. Porque algumas coisas você tem que fazer, independente do perfil que você tem. Para que as pessoas vejam, para que as pessoas te escutem e para que você consiga fazer relacionamento. Total. E aí a gente olhando essa parte de construção, tem muita gente que vive de hype, vive de tendência, e isso a longo prazo não sustenta. Então, como que você construiu a sua marca pessoal para não depender de tendência? Você sabe que tendências são coisas... Eu vou tentar ser bem clara da minha forma de escolha. Porque quando alguém está contando, ou ensinando, ou falando, ela fala sobre a jornada dela. Hoje mesmo, a gente assistiu um corte de um podcast, eu e a minha irmã, de uma pessoa que dizia assim, se no processo seletivo você perguntar, você faz pão de queijo e a pessoa responder que não, essa pessoa, não sei se pode trabalhar na sua empresa, ela disse nesse podcast. Por quê? Ela não sabe fazer nenhum pão de queijo, né? E aí ela diz sobre a educação dos pais, que os pais precisam educar, que se o seu filho já não sabe fazer comida, se ele já não guarda a roupa dele, se ele não isso, com certeza ele não será um funcionário que vai ser, que prosperará na sua empresa, tá? O jogo da conversa era essa.
Eu olhei e falei, que engraçado como as pessoas contam sobre a jornada delas. Provavelmente ela teve um pai muito rígido, um pai que fez ela fazer muita coisa, ela aprender muita coisa, e então ela deposita todo o sucesso que ela teve nisso, e ela tem certeza que esse é o desenho. Eu tenho uma história totalmente invertida. Eu não sei fazer nada na cozinha, eu detesto cozinhar, eu era a pessoa que acordava tarde, que não arrumava a cama, que não sei o que não gostava de ler, lá, e inverti isso em um momento na minha vida. Mas é natural que as pessoas contem sobre ela. Essa pessoa que falou isso, ela tá errada? Não, ela tá contando sobre a jornada que ela teve. Então, ela tende a doutrinar a pessoa baseado naquilo. O atleta fala sobre o esporte para o negócio. A gente tende a fazer isso. Então, no meu ponto de vista, nunca funcionou tentar parecer alguém ou ser algo que todo mundo está fazendo, porque o que eu sempre ganhei foi a autenticidade. Nossa, Thalia, como você é autêntica? Nossa, mas você falou isso. Nossa, mas o jeito que você fala. Nossa, mas como você se comunica. Nossa, que você bate na mesa. Nossa, que você põe a mão em todo mundo. Acontece que você percebe coisas que estão funcionando e faz também? Vou dar um exemplo claro. A gente vê agora em rede social muito conteúdo dividido em dois. Então a pessoa fala e alguma coisa passa em cima. No começo todo mundo tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Eu me peguei só assistindo conteúdo assim. Falei, gente, realmente, olha, é um conteúdo dividido, eu já presto atenção, vou começar a fazer. Por quê? Porque eu analisei como seguidora que realmente isso é um negócio que me atrai, que me prende. E comecei a fazer conteúdo assim. Mas não que seja uma regra porque todo mundo faz. Então, a autenticidade sempre me deu palco. Nossa, põe a Estelinha no palco porque ela faz não sei o que lá. Não, a Estelinha é muito engraçada. Nossa, nem parece. Isso é muito autêntico. A palavra autenticidade eu escutei a vida toda na minha vida. Então, a hora que alguém diz assim, ó, você tende a ficar em cima do que tá no hype, a gente fala sobre os assuntos hypados. A gente usa isso para nos alavancar. Mas quem eu sou, o jeito que eu falo, as ideias que eu tenho, as histórias que eu conto, elas são só minhas. A minha visão, a minha forma de olhar para o sucesso, ela é só minha. Então eu preciso trilhar ela também. É óbvio que eu digo que cada pessoa, e eu vou falar isso muito na minha palestra, vou fazer uma palestra dia 23, cada pessoa, cada coisa tem um manual técnico. Se você comprar essa mesa, para montar ela, tinha um manual técnico. Você tem um manual técnico. Aqui vai falar que você não pode lavar com detergente. Nem sei, tô inventando. Mas você não pode lavar com detergente, você não pode não sei o quê. Tem um manual técnico para você manter isso aqui. Todos nós temos. Então eu tenho Estelinha tem um manual técnico. Tem coisas que fazem com a Estelinha que ela fica estressada, tem coisas que ela vai brigar com você. Tem todo o manual técnico. No decorrer da vida, você conhece N manuais. E você importa para o seu manual técnico aquilo que você acha importante dali para frente. Eu já mudei muito forma de tratar filho, olhar para o casamento baseado em discurso de um outro manual técnico que fez sentido para mim. Gostei, deixa eu... Gostei muito, vou usar isso na minha casa. Nossa, faz sentido, eu quero. Então, por exemplo, esse ano nós determinamos que as mulheres que andam comigo fazem 4 coisas. A gente tem uma agenda produtiva, a gente tem 6 ações pro dia seguinte, a gente tem o 0% celular, 100% família aos sábados, e o domingo é o primeiro dia da semana. Essas são 4 coisas que eu introduzi no meu manual técnico, baseado em coisas que eu vi e olhei pra minha vida e achei que aquilo me tornou mais produtiva. Então, você importa. Mas isso não tem a ver com você ser só uma tendência. Até porque, senão, se você não tiver pra onde olhar e copiar, você não segue. Acabou a referência. Meu Deus, e agora? Agora eu paro? Nossa, eu não consigo mais fazer vídeo, porque agora minha referência parou de fazer, a minha referência mudou e eu não tô conseguindo fazer o que ela faz. Então, para que você continue, precisa ser algo que sai de você. E aí você não para. Muito bom. E a autenticidade é um assunto vasto. Acho que eu não vou nem me atrever a entrar aqui. Mas eu queria pegar a sua opinião. As pessoas que têm essa dificuldade de expor a sua autenticidade, porque cada pessoa é um universo. Sim. Todo mundo é autêntico, mas às vezes tem medo, tem vergonha ou muito medo de julgamento, se importa tanto com a opinião dos outros que até, não vamos nem falar em digital, numa roda de amigos, na família, é outra pessoa, mas ela não está sendo ela mesma. Como que essa pessoa quebra isso? Como que ela se torna autêntica, mesmo com o marido, mesmo com a família, não necessariamente no digital? Eu acho que isso tem muito a ver com o autoconhecimento e você começar a olhar pra você, quem você é e o que você quer. Porque tem a pessoa que não tá afim de
mostrar quem ela é e quer viver uma vida com uma máscara e tá tudo certo. As pessoas escolhem o que elas querem. Mas a partir do momento que você começa a olhar pra você e se autodesenvolver, olhar para suas emoções, olhar pra como você reage, olhar para aquilo que você, tudo que você percebe que é reação sem você fazer esforço. E quando você começa a olhar pra isso, você começa a questionar algumas coisas. Então, eu vou dar um exemplo pra você. Estelinha, super autêntica, uhul! Porque autenticidade é uma coisa que você entende como sendo você mesma. A pessoa que fala o que quer, que decide o que quer. Então, por muitos anos, por exemplo, eu falava, olha, eu sou muito autêntica. E ó, se casamento der certo, bom. Se não der, também não tô nem aí. Hoje eu olho pra aquela Estelinha e falo, gente, mas que papelão que é esse? Não é sobre você falar o que quer. Não é sobre... É você ser justa com quem você é e onde você quer chegar. Pra mim, a autenticidade é isso. Você ser justa com... Gente, eu quero chegar aqui, mas como que eu quero chegar assim? Então, o que você vai desenhar para chegar até ali, ser fiel àquilo que você quer. Isso é a maior autenticidade. Porque se a gente for entrar nesse assunto de autenticidade, pode ser que o autêntico para você não é o mesmo que o autêntico para mim. Mas o quanto você mais parece com quem você é, te leva mais rápido para onde você quer chegar. Só que isso tem a ver com autoconhecimento. Você vai precisar entender porquê das suas emoções. Então, eu era essa pessoa do casamento, eu entendi que, peraí, por que eu sou essa pessoa autêntica que esse o casamento se eu queria ter uma família feliz? Não, eu queria que a minha família desse certo. Então, será que era tão autenticidade assim? Eu só tô polemizando. Ou será que eu tô me achando que sei lá, tô achando que eu tenho um super poder, enfim, não era o que eu queria. Então, na verdade, eu não tava sendo autêntica, eu tava lutando por uma briga que talvez venderam essa ideia pra mim e eu comprei e continuei lutando essa vida, então não era autenticidade. Então, quando eu olhei pra isso, eu falei, não, volta, Estelinha, não é isso que você quer, o que você quer é que tudo dê certo, que seja algo que vai prosperar, que você vai olhar pra essa família e vai falar, nossa, que máximo, eu adoro, nós 4. E eu não tinha isso antes. Então eu construí, e hoje eu me sinto muito mais autêntica, lutando pra que isso funcione, dê certo, do que aquela Estelinha que bancava, vai fazer alguma coisa, eu vou fazer também. E que eu julgava uma pessoa super autêntica, e que as pessoas entendem isso como autenticidade. Quem fala alto, quem bate no peito, quem fala a verdade para as pessoas. Nem todas as pessoas precisam de todas as verdades. O silêncio muitas vezes traz muito mais autenticidade sobre você do que você falar para alguém alguma coisa. Então, muitas coisas mudaram na minha cabeça, mas então eu venho me aproximando o máximo de ser quem realmente eu sou. Aquilo que realmente a Estelinha, pequenininha já era e que é puro, que não tem nenhuma intervenção externa. Quanto mais próximo disso, mais fácil fica do outro perceber que é de verdade mesmo. Excelente. E cada um aproveitar os seus potenciais e explorar isso. Isso. Né? E realmente, autoconhecimento e, vamos falar, aceitação, né? Quem eu sou, do que eu gosto, é isso mesmo, não é? E a gente vai crescendo, né? Adquirindo experiência e humildade. Então, assim, esse seu relato tem muita humildade envolvida, porque você poderia ainda estar batendo no peito e falando a mesma coisa que você falava 5, 10, 15 anos atrás. Tem gente que vive a vida inteira assim, né? Quando meu filho, Caetano, uma vez eu contei isso num podcast, meu filho Caetano nasceu. Filho é Caetano. Tá? Caetano? Você tem um Caetano? Eu tenho um Caetano e um Henrique. Quando o Caetano nasceu, eu ainda era psicopata do trabalho. E eu lembro que ele tinha 3 meses e eu pus roupa, eu trabalhava numa empresa que não queria que eu fizesse isso, mas mesmo assim eu fui para São Paulo, fui contratar uma gerente comercial que tinha pedido demissão. E muita gente falou para mim, você deixou seu filho de 3 meses. Se você perguntar para mim agora, você faria isso? Em hipótese alguma. E agora que você largou? Bom, a Estelinha lá de trás achava tão importante que eu não seria justa com ela se agora eu falasse, nossa, como que eu larguei meu filho? Eu não vi ele andar, eu não vi ele dar primeiro passo. Eu não vi, é outro contexto. E isso é uma coisa que muitas pessoas não conseguem dividir. Então ela leva uma culpa pro resto da vida de uma escolha que ela fez lá atrás. Mas escuta,
aquela escolha que você fez lá atrás foi a melhor escolha que você podia ali onde você estava. Com as ferramentas que você tinha. Com as ferramentas que você tinha. Bater no peito, o casamento, não sei o que lá, era a ferramenta que eu tinha naquela época. Então, não significa que aquela Estelinha era uma Estelinha, uma sem noção, não sei o quê. Hoje, eu sou outra Estelinha. Não penso daquele jeito, não deixaria as crianças para ir para São Paulo. Hoje, eu ainda falei, essa semana a gente tinha uma viagem, um encontro presencial lá em Alphaville, não sei o quê. E eu falei, não tenho por que ir, vou ficar com as crianças. Hoje, eu escolho de uma outra forma. Mas talvez eu precisei passar por aquilo para chegar aqui. Então, tá justo. Lá foi assim. Vamos agora aproveitar o que temos sem carregar isso. Porque isso vai atrapalhando essa história da sua identidade. Porque pro resto da vida você fica pesada. Porque eu devia ter. Porque eu devia... Isso acontece quando pessoas morrem. Isso acontece numa série de coisas. Isso são coisas que empilhadas vão travando você numa série de coisas. Eu não falo nas redes sociais. Não falo nas redes sociais porque eu tenho medo. Na hora que você vai ver, a pessoa tem um monte de trava porque ela não se conforma, porque daí ela engordou lá atrás, porque daí ela não fez o que ela devia ter feito, porque ela devia ter começado não sei quando. Todo drama tem a ver com mágoas de coisas que ela não fez. E ela não fez porque naquela hora ela achou que não devia fazer. E como isso eu percebo ser resolvido, pra mim, as coisas ficam mais simples de seguir a partir daqui. Porque é sempre uma estelinha boa. Agora é essa. Com certeza daqui 10 anos eu vou assistir esse podcast e vou falar, gente, por que eu falei tal... Porque funciona assim, a gente tá aqui pra ser melhor. Então é um processo. E isso leva a gente à evolução em todas as áreas, né? Excelente. E aí, os grandes criadores de conteúdo documentam esse processo. Exatamente isso. É a documentação com porquê. Com porquê. Com propósito e posicionamento. Isso aí. Não é fácil, mas dá pra fazer. Não é fácil, mas dá pra fazer. Falando em bastidores. Então, assim, a gente... O pouco que conhece, né, da Estelinha, aqui a galera que tá escutando, tá acompanhando, já desenhou alguma coisa. Pô, a pessoa super pra cima, alto astral, sabe o que tá fazendo, mas o que ninguém vê nos seus bastidores, dessa trajetória toda, e que foi essencial pra você chegar onde você gostaria de chegar? E você sabe que eu acho que tem coisas que ninguém viu e ninguém vê. Porque eu tenho medo, como todo mundo, de... mas e se não der certo? E se não funcionar? A diferença é que, e se não funcionar? Vambora, assim, vai lá. Mas muitas pessoas acham que quem toma decisão ou quem vai pra cima não sente algum incômodo. Ou dúvida, ou medo. É claro que a gente tem, claro que eu tenho medo. Claro que eu tenho medo ou de não dar certo, ou de não vender, ou de não sei o que lá, claro. A diferença é que o medo faz parte. Eu tava conversando com uma das minhas masters do Clube de Negócios Familiares essa semana, e ela falou, Estelinha, eu tô com um problema grave, que é o medo. Eu tô com medo. Então eu tô travada. Aí eu falei, agora me pergunta se eu tenho medo. É claro que eu tenho medo! Só que quando ele trava é o problema, porque o medo faz parte do processo. E eu comparei isso com a morte do meu pai e com uma amiga que também perdeu um ente querido. Quando meu pai morreu, foi uma ligação muito forte. A gente tinha banda, meu pai era queridinha do papai, sempre foi uma coisa, mas o meu pai morreu numa cirurgia. Numa complicação de uma cirurgia. E na hora que isso aconteceu, todo mundo, meu Deus, presta atenção, as pessoas morrem. O meu pai morreu. Eu gostaria que ele estivesse vivo, mas é claro que eu gostaria. Claro. Eu tenho meus momentos de desespero, saudade, do nada, tenho. Choro, morro de saudade, escuto música, gosto do cemitério, gosto disso. Sim, só que esta é a vida que eu tenho. Então eu preciso seguir apesar de. Então, quando você fala assim, o que é que tá por trás que as pessoas não veem? Tudo que as pessoas têm. Tudo que as pessoas têm, porque todo mundo tem sentimentos iguais. O que diferencia é o quanto de holofote a gente põe nelas. Então, por exemplo, eu fico insegura. Quando eu vou lançar um negócio, eu fico, será que Será que vou colocar? Será que vou conseguir? Claro que sim. A gente lançou ontem a palestra que eu vou fazer aqui em Ribeirão, né, que a gente faz uma média de 250 pessoas. A primeira vez que a Hard Rock falou pra mim, a gente vai ter que fechar Hard Rock, aí você põe 250 pessoas? Sim. Pensei, como assim? A primeira vez, 80% dado, 20% comprou. Segunda vez, 80% comprado, 20% doado. Essa vez eu tô dando, e as meninas estão assim, para de doar, não vai dar convite, vamos vender tudo, não sei o quê. Significa que a gente não fala, ai meu Deus, tem que vender, não pode ser. Claro que sim. Mas o holofote não tá aí, o holofote é,
Então bora falar com todo mundo, então bora colocar mais gente, então bora fazer tal coisa. E se der errado isso? Se der errado isso, vamos fazer outra coisa, a gente muda a rota. Existe uma coisa enfiada na minha cabeça que não é sobre fracassei, deu errado. Eu só vou mudar de opinião, eu só vou mudar de lugar, eu vou mudar de rota. Já é assim, já funciona assim na minha cabeça. Já funciona assim há muitos anos na minha cabeça. Eu lembro uma vez eu fui num almoço com uma amiga e ela falou pra mim, eu ainda não tô conseguindo crescer e tal, mas sabe o que é? Eu não sou igual a você, que não liga de quebrar a cara. Eu falei, quando que eu quebrei a cara? Eu não me identifiquei com aquilo que ela tava falando. Eu falei, eu quebrei a cara? Ela falou, se for ver, você já teve loja de roupa infantil, não deu certo. Loja de gravata borboleta, essa é nova, provavelmente ninguém nunca ouviu. Não deu certo. Você já teve uma empresa de personal em casa, não deu certo. Eu fiquei pensando, caramba, ela achou que não deu certo. Na minha cabeça, Tudo deu certo. tudo deu certo. Deu tão certo que eu falei assim, nossa, mas eu acho que eu consigo fazer mais dinheiro aqui. Então eu vou para cá. Nossa, massa, mas aqui tá funcionando mais, então eu vou para cá. Para mim tava tudo dando certo. Então, eu só mudei a rota. Eu continuei vendendo do meu jeito, só que cada hora tá vendendo uma coisa. E aí ela falou pra mim, eu não tenho essa coragem. Aí eu pensei, será que ela não sabe mudar de rota? E tá o tempo inteiro naquele lugar, então ela justifica que ela não consegue ir pra algum lugar porque ela não tem coragem de mudar a rota. E aí eu achei muito engraçado. E aí nós conversamos sobre isso. Eu falei assim, gente, que engraçado. A hora que você falou assim, que você quebrou muito a cara, eu pensei, quando? Quando? Nunca percebi, né? Nunca percebi. Eu só mudei de rota. Ah. Então, assim, a gente vai experimentar coisas na vida. E olha só quanta coisa já não deu certo na minha. Que você acabou de escutar que alguém achou que foi porque eu quebrei a cara e eu achei que só tava mudando de rota. Então, às vezes, você tá precisando mudar de rota. Às vezes, você tá precisando tomar uma decisão, olhar para algum lugar diferente, olhar para a oportunidade das coisas. Então, por exemplo, a oportunidade hoje está no digital. Tem gente lutando contra o digital ainda. Isso não existe. Não existe você lutar contra o digital. Não existe. O digital tá aí, tá todo mundo com o celular na mão. Se a gente não estivesse conversando agora, eu e você, a gente tava com o celular na mão. A Larissa começou o podcast, ela falou, posso segurar seu celular? É. Por quê? Porque tá todo mundo com o celular na mão. Se tá todo mundo olhando pro celular, cadê você? Como assim que não entendeu esse jogo ainda? Não, mas meu offline funciona. Funciona, mas podia estar potencializado se estivesse no digital. Então, algumas coisas, você não tem opção. Mas você precisa aprender que não é só sobre fracasso, mas é sobre mudar de rota. Então, existe, tá? Eu sou mãe, eu passo aperto, eu escuto coisas que não são legais das crianças. Eu tenho um filho que é super desafiador, adoro um palavrão. Então, são coisas que eu vivo. Eu sou mãe, gente, igual. Fico brava e quebro o pau em casa e tá tudo certo, todo mundo é igual. Mas a gente continua fazendo. Mas na rede social você não conta isso. Por muito tempo sobre o casamento eu contei. Mas se você pegar o álbum fotográfico da sua família do passado, tem uma foto da sua avó e seu avô brigando, dificilmente você documenta, você filma coisas que não são agradáveis. Então você pode até contar. Eu conto muita coisa na rede social que não funciona, que não dá certo, não sei o quê. Mas você não documenta. Então, E a outra narrativa. Sai dessa viagem da maionese de que, nossa, tudo tem que ser documentado. Você coloca ali o que é útil para o outro de início. Uma coisa ou outra você vai contar, mas você não consegue documentar tudo que não dá certo. Então faz parte, a minha vida também não dá certo, mas ela dá muito certo também. Então o negócio é não parar. Excelente. Errar e errar mais rápido. Então você errou bastante, mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Porque no fim eu vou aceitar muito mais que todo mundo. Na verdade, o jogo do erro faz parte do caminho. É igual o não para vendas. Se você não tomou, é porque você não tá fazendo o caminho certo. Se você tá acertando, se você só acerta, você deve estar numa velocidade zero, porque não existe. Não existe. Temos que errar, tem que tomar não. Para cada 10 nãos, para cada 9 nãos. Não, para cada 10 ligações, um sim. Isso aí. Depende da taxa de conversão. Você tá até otimista, mas é isso mesmo. Exato. Não, Larissa? 10 não para um sim, ele tá otimista, hein? E aí a gente falando sobre... A gente já tá falando de tudo, né? Mentoria, curso, digital. Mas na hora que eu olho para... Muita gente se sente pressionado por ser referência. E você é referência para suas mentoradas, para seus seguidores, sua família. Como que você lida com essa pressão? E sem ter que carregar o peso de ser perfeita a todo instante. É natural? Como que você passaria isso para outras pessoas também darem conta? Então, esse jogo da perfeição já era. Quando
Voltando àquele assunto que a gente falou sobre expor e posicionar-se, né? Diferença de exposição e posicionamento. Quando começou as redes sociais, que ninguém sabia o que fazer, o bonito vendia. Então, a propaganda da margarina, aquela blogueira maravilhosa viajando no mar azul, com filhos maravilhosos que tiram foto a hora que ela quer. Aquele marido que dá um beijo aqui e que eles vivem momentos maravilhosos. Isso daí já era. Você olha pra aquilo e fala. Aí no dia seguinte o fulano separou da Beltrana, que você tá. Mas passaram o Natal juntos! Nossa, mas eles estavam amando! Tá, acabou, tá? Não tem como hoje você estar em liderança na perfeição, porque não é real. Então, dificilmente alguém vai te respeitar se você só falar de coisas maravilhosas que você faz. Mas ainda tem gente fazendo isso na internet. O casamento, meus resultados. Eu vejo na internet gente que não sabe vender dando curso de vendas. Tá errado? Não, provavelmente ela sabe vender mais que muita gente que não sabe nada. Então tudo bem. Só que o que acontece na maioria das vezes? É uma vida tão perfeita que você começa a questionar. Será? Será? Então, existe sim uma pressão de resultado. Então, por exemplo, como é que eu tô liderando, sei lá, um número, centenas de mulheres, mas eu não tenho resultado nenhum. Eu não consigo crescer, não tenho autoridade, não... Existe essa pressão. E outra, existe uma pressão, por exemplo, interna minha, que é ser melhor amanhã. Então, esse mês já falo, a gente já sabe fazer esse valor, vamos fazer esse. Então, existe essa pressão. Mas a pressão por ser perfeita, ela morreu. As pessoas não se conectam com quem é perfeita. O casamento perfeito, a vida perfeita, as escolhas perfeitas. Existem pessoas assim? Existem. Eu conheço pessoas que olham para a vida de uma forma linda, mas são poucas. E geralmente quem tá no campo de batalha não consegue ter essa vida. Porque no campo de batalha é uma exigência muito forte de coisas que no meio do caminho você vai tropeçar, não tem jeito. Então, eu sinceramente acho que as pessoas que estão em liderança, elas nem sentem a pressão de ser perfeita, porque elas nem podem ser isso, porque ela não consegue liderar alguém que tá passando por um monte de problema que ela não tem problema nenhum. Como é que ela fala com essa pessoa? A comunicação não fica clara. Então a pressão é muito mais no resultado. E como que eu lido com isso, né? Essa pressão de resultado. Bora. É o que tem pra hoje. É como eu lido com medo, é como eu lido com a insegurança, é como eu lido pra se vai... É mais uma coisa que faz parte do processo. Tem coisa que vai fazer parte do processo. Então, não tem jeito. Se eu vou viver isso, eu tenho que passar por essas fases. Então, se eu quero... Por exemplo, eu quero subir na montanha... E eu quero ver uma paisagem maravilhosa. Bom, então eu vou ter que pegar um tênis, eu vou ter que escalar, eu vou ter que me sujar, eu vou ter que treinar, eu vou ter que ir com uma mochila, eu vou ter que ir uma água. Nossa, mas que trabalho só pra ver uma vista. Escolhe, você quer ver a vista? Você vai ter que passar o processo. Eu quero ver a vista, eu sei aonde eu quero chegar, eu quero ver a vista, eu vou ter que carregar a mochila do medo. Eu vou ter que carregar a água pesada que às vezes que é a água do reconhecimento do resultado, ora sim, ora não. Dessa questão da pressão, faz parte. Agora, se eu estiver disposta a não ver nunca a vista bonita, aí eu largo tudo e falo, não, isso aqui eu não quero viver, vou ficar aqui onde eu tô, só que daí eu não posso reclamar. Gostei muito. Daria pra encerrar agora já. É muito legal, assim, por estar gravando o podcast, e eu tenho essa habilidade de escutar, então eu deixo o convidado falar e eu tô aqui, entendi, concordo, aprendi muita coisa, e os relatos de pessoas de sucesso, e você tá nessa caixinha, é muito interessante, porque, cara, eu vou arregaçar, esse é o processo, eu tenho que sustentar isso, a pressão do resultado, e não pela perfeição, né? Porque a gente erra tanto no caminho, não tem como ser perfeito, não tem como sustentar isso, e aí a gente entra em vulnerabilidade, entre conexão, empatia, dá pra ir embora nessa conversa. Eu fui muitos anos CLT. Quando eu fui sair, os meus pais, eles preferiam que eu fosse sempre uma pessoa contratada, como acho que a grande maioria, pelo ano que eles viveram. Os pais foram criados assim. Nossos pais foram criados assim. Concurso e carreira. E a gente fala muito sobre isso, né? Sobre, eu sou super a favor da CLT, a CLT me moldou, eu fui a melhor que eu conseguia dentro da CLT, então eu sempre falo, use a CLT, a única escola que paga você pra ser melhor, né?
a CLT. Concordo. Eu apoio Eu também. o trabalho do CLT para você se desenvolver e ser o que você quiser depois. Mas o que eu quero chegar aqui num ponto é o seguinte: quando a minha mãe falou para mim, nossa, cuidado aí, porque você gosta de empreender, eu conheço o fulano, não sei se foi minha mãe ou meu pai, fulano, ciclano, beltrano, que abriram o negócio e assim, ó, tava bombando, de repente despencou. Uma pessoa que tá bombando, de repente despencou, ela precisava ir a fundo pra saber o que aconteceu, pra me dar esse feedback. Por quê? Você não sabe se foi honesto, você não sabe se deu certo, você não sabe se é a crise, você não sabe o que aconteceu, se tem uma coisa do mercado. Não dá pra saber. E na minha cabeça era assim, gente, imagina que oportunidade esse cara, que era gigante, quebrou, teve, de aprender pra levantar de novo. Nossa. Muito mais positivo você aprender um monte de habilidade, porque a hora vai dar certo, a hora vai dar errado, a hora vai dar certo, a hora vai dar errado, a hora vai dar certo, a hora vai dar errado, do que uma vida 100% mansa, que aqui, ó, pagou, essa é a minha visão. Então, pra mim, particularmente, eu vejo que eu escolho a jornada de carregar a mochila, a água, sujar o tênis, subir a montanha pra ver a vista. Eu gosto dessa jornada. É uma regra? Não é uma regra. Não é uma regra. Cada um tem que fazer aquilo que está disposto a fazer, mas é um lugar lindo. Subir, poder olhar uma vista, mesmo que a pessoa lá embaixo fale, eu não tenho vontade nenhuma de conhecer essa vista, e tá tudo bem. Mas é maravilhoso, e por isso que a gente fala tanto, porque a gente sabe que outras pessoas podem querer nos encontrar. Com certeza. E falando nos programas que você tem, eu queria conhecer um pouquinho mais ali do nascimento, como o Start começou e depois o Prospect. Que dor que você estava tentando resolver ali e o que sustenta até hoje? O Start é uma história muito boa. O Start, eu sempre falei muito. Então, é assim, ó, como eu contei, quando nova, eu não era estudiosa. Nunca fui a CDF da sala. Mas eu amava apresentar. Então, eu sempre tinha o que fazia, não daqui que eu apresento. Em 5 minutos eu decorava e sempre. A minha monografia era que tinha menos página e eu fui a pessoa que mais falei no palco, sabe assim? Então, eu amava apresentar. Eu acredito. Desde a vida inteira. Você faria monografia e eu ia pro palco. Total. Então, eu sempre tive essa facilidade. Quando veio a pandemia, eu trabalhei 16 anos na rede de academias da Companhia Atlética. Então, eu treinei equipe de venda. Eu me formei em educação física, entrei lá, mas depois eu migrei para a área de vendas e nunca mais saí. E o que acontece? Quando foi pra pandemia, as pessoas falavam, Estelinha, é muito difícil, queria falar igual você na internet, porque eu não falo, você tem vergonha. E uma vizinha, você vê que problema você estava tentando resolver? Eu estava tentando resolver o problema da minha vizinha. Minha vizinha entrou na minha casa e falou assim, ferrou, eu vendo álbum de fotografia. Quem vai comprar álbum de fotografia na pandemia? Ninguém viaja, ninguém faz nada. Aí eu olhei aquilo e falei, Cami, eu não tenho nem álbum de casamento, agora é a hora, eu não tô fazendo nada. Eu posso separar Aí ela falou, mas ninguém pensa isso. Quem que pensa isso? Ninguém pensa. Eu falei, super oportunidade. Se você falar nas redes sociais, agora é a hora. O que você passou na infância com seu filho, que você queria deixar em álbum? Dá pra separar, eu separo com você, bebê. Aí eu falei assim, se você falar na rede social, você cria no outro a vontade de fazer. Mas eu não falo nas redes sociais. Falei, vou montar um curso pra você. Um curso, eu falei, um curso. Eu sentei no chão do meu quarto, eu lembro de estando também, porque as crianças estavam assim, causando. Meu marido correndo pra lá e pra cá, e eu sentada falando, espera que eu tô montando um curso. E aí eu pus assim, eu separei tudo que eu já tinha feito, tudo que eu já tinha lido, e falei, deixa eu ver tudo que me ajudou a ser quem eu sou hoje, porque quem eu sou hoje fala bem na internet. Então, primeiro a pessoa tem que ficar parecido com a forma que eu penso. E eu comecei a montar. Legal. E eu montei 4 Qs pra falar no Instagram. O Instart é a evolução do 4 Qs pra falar no Instagram. Uhum. 4 Qs pra falar no Instagram. Então eram 4 Qs. Quem? Quando? Uhum. E aí eu liguei pra ela e falei, você vai fazer 4 aulas comigo. Esse dia que ela entrou na minha casa reclamando era dia 16 de abril de 2020. Ninguém nunca esquece dessas datas. 2020, abril 16. Todo mundo trancado em casa, ninguém podia sair, não sei o que. Não tinha nem dado um mês, eu acho, de não tinha nem dado um mês. lockdown. Uhum. Aí eu falei assim, eu dei o treinamento pra ela. Ela tinha vendido 3 álbuns de fotografia de 1 a 16, foi quando ela entrou na minha casa falando isso. Então a gente fez a primeira aula 17, a gente fez 18, 19 e 20. Em 18, ela falou a primeira vez. Então ela tinha vendido 3 álbuns de 1 a 16. De 17 a 30 ela vendeu 16 álbuns. Do dia que ela falou, de 18 a 30, ela vendeu 16 álbuns. Quando isso aconteceu, ela falou, meu Deus, eu falei, fiquei rica.
Na hora eu pensei, falei, eu vou ensinar o mundo a fazer isso. Aí eu falei, não, mas como que eu faço? Agora eu gravo? Agora eu ensino alguém? Aí eu abri 20 aulas. Isso, Incrível. você nem buscou um método, Zero uma forma, método. você Método mandou Estelinha. bala. 4 quilos pra falar no Instagram. Até porque é aquilo que a gente falou antes. Cada um vende a sua jornada. Eu montei a minha jornada. Então, você quer aprender o jeito da Estelinha de falar nas redes sociais? É o Start, né? Que é a evolução do 4Q. É o Start. E eu faço um treinamento. Uma pessoa comprou agora recentemente, ela falou, gente, eu tô gargalhando. Por quê? Porque é um bate-papo. Aí ela falou assim, foi tão engraçado que eu tava na sua aula e eu respondia pra você, a minha filha falou, mãe, isso é um vídeo. Ela, mas eu não consigo não conversar com ela. Porque a aula, eu entro, eu apareço não sei aonde. Eu fiz um treinamento diferente. Mas o que eu quero dizer? Primeiro eu fiz 20 aulas, eu cobrei 4 aulas online com a pessoa, as 4 aulas custavam R$ 249. 1 a 1. 1 a 1. Eu fiz para De graça. 20 pessoas. Mas tudo bem. Então, ótimo, né? Mas não tinha nem ideia de quanto custava isso, que fazia nada. Testar. E aí eu fiz e aí as pessoas começavam a falar e destravavam, e eu dei aula para 20 pessoas. Aí eu fui, gravei e comecei a vender. Fiz meu primeiro lançamento. E meu primeiro lançamento, eu conhecia muito a Betina. A Betina fez as lives comigo, fez uma live comigo de entrevista, e eu vendi, estourou, babá. Que legal. E eu amava aquilo. E aí, aos poucos, eu sempre andei conforme a necessidade do outro. Ah, que legal, Estelinha, eu vi que tem o 4Qs para falar no Instagram. Você dá mentoria? Dou, claro que eu dou mentoria, dou sim. Quantas aulas? 12. 12? E qual é o cronograma? Ah, eu tô corrida. Posso te mandar? Já sentava e falava. Metodologia, juntava tudo. O que eu preciso ensinar numa mentoria de Instagram? Bom, primeira coisa, precisa arrumar o feed, depois ela precisa saber do conteúdo para tá montado. E agora, nome, Mento Insta. Pronto, mentoria de Instagram, Mento Insta. Então era assim. Preço e Preço, máquina. pau. Então, primeiro preço. Vou cobrar R$ 1.000 por mês, 3 meses, 12 aulas, fechou. Muito caro para fazer em grupo. Então, em grupo é 500. E assim eu fui. E aí, quando um produto não dava certo, você tirava da prateleira. Cara, tchau. O Mento Insta, eu tive 26 turmas de Mento Insta. Era bastante. Andou, mas era um produto curto, então me dava muito trabalho de venda. Então, num dos insights que eu aprendi, com o Rodolfo, talvez, uma vez conversando num evento, ele falou pra mim, não, Estelinha, aumenta isso daí, faz 1 ano, não sei o que. Ele falou, uma hora que eu peguei ele na piscina, conversando, não sei o que. E eu saí de lá, eu sempre fui... Uma coisa que eu acho que sempre mudou o meu jogo é que eu escuto uma coisa, eu ponho em prática no dia seguinte. Então, por exemplo, Muito ele falou assim pra rápido. mim, 3 meses, a cada 3 meses tem que prospectar pessoas, passa pra 1 ano, cobra tanto, encerra esse negócio. Eu saí do evento, no dia seguinte eu abri um vídeo e falei, última turma do Mento Insta, acabou. Acabei, no dia seguinte já era outra coisa. Então, eu sempre percebi, se eu escutei de alguém que é autoridade pra mim, que ele tá fazendo o que eu não tô fazendo ainda, mandou é play. Então, esse sempre foi uma movimentação que eu fiz. Então, o Instart, ele é uma evolução do 4Qs, e o 4Qs nasceu porque uma vizinha não sabia falar nas redes sociais. Caramba, tem que dar muitos presentes pra essa vizinha. Essa vizinha é maravilhosa, Camila, te amo! Olha, que legal, caramba, que interessante, que interessante. E virou um baita negócio, né? Agora E virou um baita várias negócio. Depois coisas o rolando. Prospect foi uma mentoria que eu fiz com o Paulo Lepore. Ele que desenhou. Ele desenhou comigo o Que Prospect, legal. porque eu gosto muito de vendas e tal. E ele desenhou comigo o Clube de Negócios para Mulheres, que é um assunto muito legal, porque muitas pessoas falam para mim, você não vai para São Paulo? E eu amo Ribeirão Preto. Só que eu vejo em Ribeirão um potencial gigante que as pessoas não berram para contar que tá aqui. Assim como eu entrei aqui e falei, como assim? Você está atendendo as melhores empresas do Brasil. Cadê? Vamos gritar isso para todo mundo. Falar, tá aqui em Ribeirão. Paulo Lepore mora aqui. Alexandre Casoni mora aqui. Augusto Cury mora aqui. Entende? Uma galera mora aqui. Pô, o máximo. As pessoas tinham que querer vir para cá. Querer fazer evento aqui. E não o contrário. Exatamente o contrário, mas não. Eu sei uma história que a minha mãe que me contou. Minha mãe teve câncer na tireoide e ela tratou com um cara aqui em Ribeirão. Quando uma amiga dela teve câncer na tireoide, a amiga falou, igual você, mas eu vou tratar em São Paulo, aqui. Não dá, não sei o que.
Não, trata com o fulano aqui é maravilhoso. Não, não, vou pra São Paulo. Ela foi pra São Paulo. Ah, foi no hospital. No melhor hospital, o melhor médico. Tal. Chegou no tal. De onde você é? De Ribeirão. Putz, meu professor mora lá, o fulano. Era o... O professor mora lá, é o fulano. Então, assim, quando eu sentei pra fazer o laboratório com o Paulo, pra começar o clube, que ele me sugeriu o clube de negócios para mulheres, eu tinha uma resistência de valor, porque a turma paga pra valer em São Paulo, mas aqui não. E ele falou pra mim, se não for você, não vai ter outra pessoa pra fazer. De põe o valor, banca e vai. E eu comecei. E foi muito engraçado, porque a primeira pessoa que eu apresentei, o meu... É o modelo MLS? Modelo MLS. Do estilo de MLS. Então, assim, só que eu faço encontro todo mês. Eu faço, Presencial. não, um presencial online, presencial online, é bastante presencial perto do que a turma entrega lá, né? Quando eu comecei, mas esse é um produto que ainda eu vou mexer nele, porque é óbvio que eu vou olhar como as coisas funcionam para os grandes, mas inicialmente me interessa muito presencial, porque o presencial é que te dá envergadura para as pessoas verem o movimento que você faz e tudo mais, né? Mas, quando eu fui vender para a primeira pessoa, eu tinha certeza que ela ia falar que não. Ela tinha acabado de comprar um produto meu caro, high ticket. Pois ela falou, eu quero ser a primeira, onde que eu pago? E aí eu comecei a mudar a minha mente. Não, ué, você não quer que Ribeirão seja diferenciado? Comece por você. E eu percebi que depois que eu fiz o lançamento, outras pessoas que tinham, ou grupo de network, começaram a subir o preço. Então eu me senti como alguém que mexeu esse mercado, mesmo. Você validou isso. Validei. E eu achei bom isso acontecer. Porque mesmo que eu tivesse outros grupos em Ribeirão, que às vezes não era de alguém que é de Ribeirão. Então, a pessoa já tem, é muita gente de fora, por isso que pagam. Não, eu validei com gente que comprou daqui. Hoje já tem. Já tem participante de Goiânia, São Paulo, Minas. Mas assim, eu validei com muita gente daqui. Então, eu fiquei muito satisfeita. Então, esse foi o último que chegou, que foi o maior lance era o valor. Então, ele nasceu de um projeto feito com o Paulo Lepori, que o Padu é meu amigo de infância. Aí um belo dia eu encontrei com ele e falei, o que você tá fazendo aqui? Ah, eu tô aqui. Falei, nossa, então vamos reencontrar. Por quê? Porque as pessoas não se encontram aqui. Então, realmente fazer essa movimentação da cidade. Então, quando você falou assim, eu vou voltar pra minha cidade. Não vai voltar, não. Porque você Fica tem aqui. uma empresa maravilhosa e vai ficar aqui. Eu tenho resistência para ir para São Paulo. Por que sua agência não está em São Paulo? Todas estão. Pô, mas aqui o meu time tem uma qualidade de vida muito diferente. A gente consegue ter outros acessos. Eu tenho outras habilidades. Claro que é importante estar lá, mas será que eu preciso estar lá, né? Dá pra gente manter a nossa força aqui no interior. E olhando nesses extras, né? A gente sempre sabe que tem um over delivery, tem alguma coisa que a gente não coloca na venda. E o que você não promete nessas vendas e você entrega? Primeiro, a minha proximidade é muita. Mas você nunca vende, você não deixa isso claro. As pessoas sabem que... Porque todo mundo vê, né? Mas é um bônus. Mas é um bônus. Eu não vendo necessariamente isso. Mas a minha proximidade, eu adoro fazer relacionamento. Eu gosto que a pessoa entenda da vida dela, da família dela. Então, essa parte próxima. O meu cuidado com o meu olhar também é algo muito específico que às vezes eu escuto muito assim, nossa, eu entrei para uma reunião, você mudou minha vida. A gente começa falando de vendas, mas é que vendas, ela acontece quando tá tudo rodando na sua vida. Então, nem sempre as pessoas entram para melhorar de vida, mas com vendas, elas se curam internamente. Elas entendem que coisas precisam melhorar em você para que você realmente tenha o resultado que você quer. Então, eu acho que isso. E eu acho que em vendas, por exemplo, no Start, as pessoas não sabem que vai ser um produto totalmente diferente. Quando ela assiste, ela fica com aquela sensação, caramba, como assim? Como é que ela fez isso em vídeo? Então, eu acho que eu gosto muito de ter essa coisa da pessoa não estar esperando. Então, vou dar alguns exemplos. Clube de negócio para mulheres, entrega de junho. Veio uma pessoa e falou sobre as 5 linguagens do amor, falou sobre as 5 linguagens do amor para o casamento, para o relacionamento. No final, eu fiz uma dinâmica. Vamos exercitar, reconhecer coisas boas que tem nos nossos maridos? Então, a gente vai escrever uma carta como se fosse... como se você realmente só olhasse pra coisa boa. E todo mundo escreveu a carta. Eu recolhi essas cartas e mandei no Dia dos Namorados pra todos. Então são pequenas coisas. Legal. São pequenas coisas que a pessoa não tá esperando e ela fala, eu não acredito. Eu não acredito. Então, nossos encontros online,
A gente sempre faz chegar uma coisa na casa da pessoa avisando que vai começar amanhã, independente de onde ela mora. Então, assim, são várias coisas que a gente não avisa isso. Ela não avisa que todo aniversário ela tem um presente, que todo aniversário a gente faz uma comemoração. Várias coisas, mas que a pessoa faz, uau, nossa, não achei que ela ia pensar em mim assim. Nossa, não achei. Chega no evento, tem uma maquiadora. Por quê? Porque se ela esqueceu de maquiar a maquiadora, ela vai refazer as fotos no evento. Então, são pequenas coisas. Eu acho que isso faz muito diferença, que é aquela coisa de entregar mais que o combinado. Faz toda a diferença. Quando você entrega mais que o combinado, acabou. Então, eu vou fazer um evento presencial, alunas minhas não pagam o evento presencial. Então, isso é, quando eu vou vender, eu não falo, tudo bom, então, aí vai ter um evento presencial que eu faço, que eu vou dar pra você. Se você for minha... Não, isso já acontece. Então, que legal, ganhamos, mas... Então, sempre tem alguma coisa que não é falado, mas que é presenteado. Construção de comunidade, conexão total. Porque depois, claro que tem a intenção de recompra? Tem. Mas você faz isso porque você acredita nisso, né? E óbvio, o LTV vai aumentar, essas pessoas vão estar mais satisfeitas, as mulheres mais impactadas com a sua entrega. O intuito é esse. A gente teve um mês que a gente teve muita gente para renovar. Muita gente, uma não ficou porque a mãe estava doente. A gente tem pessoas que não ficam? Tem. Pessoas que tomam a decisão, não quer, nossa, não sei o quê. E outra coisa muito importante mudou a situação da na pessoa, hora da venda, eu deixo muito claro, eu tenho meninas que ultrapassaram metas em 2025, mas eu tive menina que recuou. Claro que recuou. Precisou cancelar uma parceria, não tava emocionalmente segura. Só que o que acontece? Ela não fica sozinha. O empreendedorismo é sozinho, você fica com medo de compartilhar coisas em casa com seu marido. Então, estar com alguém muda tudo. Estar com alguém muda tudo, né? Você faz parte do Clex. Não é uma segurança você poder escutar e se alimentar e voltar de outra forma. Isso funciona comigo na Impulse, isso funciona com as meninas do Clube de Negócios para Mulheres. O empreendedor, o empresário, ele entendeu esse jogo do movimento em massa. Eu sempre gostei, tá? Eu, novinha, eu tinha a turminha da Estelinha de criança. Depois, na adolescência. Depois, na faculdade. A gente tinha uma turma de amigas. Que eu lembro, uma amiga um dia falou pra mim, nossa, eu tava numa festa, a pessoa falou, nossa, lá vem elas. Nossa, elas chegaram. Por quê? Quando você anda em bando, todo mundo para pra ver você entrar. Elas chegaram. Nossa. Então, eu sempre gostei disso. Então, ter um grupo de mulheres que banca trazer gente legal. Você veio, eu trouxe João Brognoli, veio a Lalas. Só nome bom. Veio a Fabi Sawaia, fez uma entrega pra nós numa viagem que a gente fez. Bettina Rudolph veio online. Fabi, como que ela chama? Psi Pamela veio no online. Ou seja, bastante gente. O Léo Mediorim. Eu trago gente, então eu preciso ter do lado gente que banca isso, né? Que realmente investe em acesso. Porque nem todo mundo quer jogar o jogo, quer ter o resultado do jogo, mas não quer jogar o jogo. Aí não tem jeito. Aí não funciona. Não funciona. E a gente falou aí dos desafios todos, mas eu queria saber, nos seus anos de análise, percepção e treinando e ajudando essas mulheres, o que mais trava essas mulheres talentosas de crescer? Qual que é o principal fator? O medo. 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 É o medo mesmo. É o medo. Porque tudo vai pro medo. Sou tímida. Medo. Alguns dizem egoísmo. Medo. É um tal do medo, o medo do que o outro vai falar, o medo de não dar certo, o medo de perder dinheiro, o medo de não dar pra pagar alguém, o medo de colocar o dinheiro aqui e depois eu não ter o retorno, e o medo. É sempre medo. É sempre medo. E eu me ponho nisso. A Estelinha lá de trás. A Estelinha lá de trás demorou 16 anos. Eu já estava pronta antes. Eu acho o CLT fundamental para você se desenvolver num lugar que está pagando para você. Mas eu não precisava de 16 anos. Mas o medo me deixou lá por mais tempo. Tanto que eu trabalhei muitos anos com duas coisas. O medo me segurou. Então, o medo com certeza é o que mais segura as mulheres de darem um passo, de terem coragem, de colocarem o rosto, de fazerem a coisa acontecer. A grande maioria, você vai vender um produto, às vezes a pessoa fala, mas e se eu comprar e não der certo? Ela tá com medo de algo que nem começou ainda. Como assim se não der certo? Se não der certo, não deu, você vai ter que se virar para dar certo. É isso. Tá bom, se não der certo, vai ter um monte de coisa na sua vida que não vai dar certo. Se for esse o problema, pelo menos tem com quem perguntar, não tá dando certo, me ajuda aqui? Entende? Mas o medo atrasa tudo. Concordo. Então, já exploramos bastante o medo e a gente olhando para vendas, também é o principal ponto que trava, assim, alguém que, eu não gosto de vender, eu não quero vender, eu não sei vender, e essas mulheres que você também apoia, essas empreendedoras, é o principal fator ou tem outra coisa que dificulta a venda?
Claro que isso também influencia o medo, tá? Mas vivências que você já teve atrapalham vendas. Por exemplo, eu não gosto de vender. Não gosto de vender porque eu odeio gente chata me cobrando. Odeio vendedor. Quem foi que disse que você tem que vender sendo uma pessoa chata cobrando? Às vezes eu sou chata cobrando. Por quê? Eu amo o que eu faço. Eu olho pra aquela pessoa que não comprou, que tem tudo a ver comigo. Eu falo, pelo amor de Deus, eu não tô acreditando que você não tá em tal produto. Isso acontece, tá? Mas não é sobre ser chato. É sobre entender que você é remédio pra alguém que tá precisando desse remédio. Então, por exemplo, se você se entende como remédio, eu sei que eu consigo fazer uma pessoa vender mais, tá bom? Uhum. Uma pessoa que me encontra e fala, gente, minhas vendas estão péssimas. Eu olho pra essa pessoa e penso, eu posso ajudar ela. Eu sou remédio pra ela. Isso é uma doença que está instalada na cabeça dela, não sei vender. Eu tenho remédio. Se eu entendo isso, eu começo a dar algumas dicas. Eu começo a dar algumas sugestões. Eu faço relacionamento. E eu vendo. Por quê? Porque é aquilo que eu preciso. Vai ter gente que tem a doença e não quer o seu remédio por medo de não conseguir, medo de não resolver, medo. Vai. Mas faz parte do processo você encontrar e contar para as pessoas o remédio que você tem. E perguntar qual é. Então, a gente vive filosovendas, filosofia de vida com foco em vendas. Então, por exemplo, eu já tô sentada aqui, eu tenho certeza absoluta que a Larissa tá pensando, a mulher dele trabalha com o quê? A sua mulher. Sim. A gente tá pensando, a mulher dele trabalha com o quê? Tô mentindo? A mulher dele trabalha com o quê? Por quê? Porque a gente sabe que a gente vai levar cura para uma série de coisas, porque somos remédio. O que acontece? Nem sempre as pessoas entendem isso. Elas só têm que vender esse copo. Oi, tudo bom? Tá precisando comprar um copo de vidro? Não. Não, mas esse copo de vidro ele é um copo diferenciado, porque ele tem um desenho embaixo. Não, mas eu não quero comprar copo de vidro. Não, mas espera, esse copo de vidro, além de tudo, ele provavelmente é mais bonito que o que tem na sua casa. Não, mas eu não tô precisando de copo de vidro. Não tô vendendo Não, mas o copo de solução. vidro. Eu tô vendendo um produto. Eu não entendi o que esse produto soluciona. Então vamos pensar assim, ó. O que esse produto soluciona? Este produto aqui, ele é bonito. Então, se você recebe alguém em casa, em vez de usar o seu copo de sempre, que às vezes está arriscado alguma coisa, ele pode ser um copo que você tem em casa e que é um copo que, quando uma visita chegar, você oferece, ela vai perceber um valor e um cuidado maior com ela. Esse copo aqui também, ele tem um tamanho maior, então ele dá um certo poder para quem bebe a água. Então, beber água nele fica até mais gostoso. Essa hora eu comecei a entender qual é o remédio. Quando eu vou falar com você, eu falo, escuta, me conta uma coisa, na sua casa, eu sei que você já deve ter seus copos, né, que você bebe água. Você tem aquele copo que é poderoso, quando chega uma visita, que você fala, nossa, eu vou oferecer uma água, essa pessoa vai se sentir cuidada, vai se sentir bem. Você tem esse copo? Ah, não tenho. Não Então, tenho. Você vai a solução. Eu tenho o remédio Uhum. da doença que você tem. Perfeito. Mas não, a pessoa quer vender o copo d'água. Copo d'água, copo d'água. Então, a gente tá cheio de vendedor vendendo o copo d'água. Não o remédio do copo d'água. Perfeito. Então, eu acredito que o maior problema... Por que a mulher trava? Porque ela não entende esse jogo. Quando a gente montou o Prospect, que é uma formação de mulheres que vendem, é porque eu acho que a mulher que vende, ela é segura. Então, por exemplo, às vezes a gente tá num mês, esse mês não tá tão bom, qualquer coisa eu lanço um desafio, agora eu sei fazer dinheiro. Eu vou fazer dinheiro de qualquer jeito. Se a gente não bater a meta com pessoas entrando no clube. Bom, então a gente faz um desafio de não sei o que lá, entra 60 mil, vai não sei o que. A gente se organiza. Entende? A mulher que vende, ela é segura. Então, ela compra alguma coisa. Não, se precisar eu vendo. Quanto que eu preciso vender para pagar essa mentoria? Não, então eu vou vender. Ela fica mais segura. Então, ela fica segura na hora de se posicionar e falar alguma coisa que ela não gosta pro marido. Ela fica segura numa série de coisas. O que não acontece quando ela não domina. Porque da onde eu vou conseguir? Nossa, se ele vai embora, acabou. Tudo na minha vida tá dependente de alguma coisa. Então ela se sente mais segura. Por isso que o Prospect nasceu. Para ensinar as pessoas qual é o remédio. E aí fica fácil encontrar quem tem a doença para você oferecer. É muito sobre mentalidade. É muito sobre mentalidade. É tudo sobre mentalidade, né? É o como a gente pensa. Excelente. Estelinha, muito bom. E eu tenho muita pergunta aqui, mas eu vou puxar mais acho que 7 duas, horas. vai. Pode. Dá pra gente esticar, mas vamos lá. Futuro. Então você que tá na ponta em vendas, estudando, implementando, fazendo isso todo santo dia, como que você imagina que vai mudar a experiência de venda nos próximos anos? Ou não vai mudar muita coisa? Tudo muda o tempo todo no mundo, já diria Lulu Santos.
Tudo muda o tempo todo no mundo. Então as coisas vão mudar sim, e tá tudo bem, tá? Tem gente que tem medo do futuro. Meu Deus, agora tá vindo a IA. IA não vai... Eu Acabou. assisti uma palestra de IA. Gente, na boa, eu tô com medo. Pronto, já começou o medo. Tá com medo da IA? A IA é a sua maior aliada. Me fala uma coisa, eu converso com esse ChatGPT o dia inteiro. ChatGPT, tudo bom? Meu filho acordou, falou um negócio aqui, como que eu respondo pra ele? Sem ser... Eu converso com tudo com o ChatGPT e obviamente, eu uso tudo que o ChatGPT fala? Claro que não. Eu uso o ChatGPT como um apoio para eu tomar as minhas decisões. E eu acho que em vendas a inteligência artificial será muito útil. Em boa parte do processo. Como cuidado no follow-up, mas a gente vai precisar. Eu acredito muito no vendedor pessoa eterno, porque é diferente você olhar para uma pessoa que viveu coisas, que o sangue corre, que tem medos parecidos com você, do que você conversar com um robô. Então, sempre, a hora que chegar nesse jogo, porque como é o jogo do relacionamento, mesmo que o robô seja altamente potencializado, você sabe que ele é um robô. Então, sabendo que ele é um robô, nada flui como uma amizade verdadeira, como a gente, poxa, que massa, agora eu quero conhecer sua mulher, leva ela lá em casa. Você não vai levar os seus filhos na casa de um robô. Ah, senta aqui, minha casa, minha TV. Você não vai, não vejo isso acontecer. Então, o ser humano, ele vai ser fundamental ainda em vendas, principalmente para a tomada de decisão, para essa questão do chegar perto, do aquecer o relacionamento. Mas eu acho que a gente vai usar muito da inteligência artificial para nos ajudar a acelerar o processo. A gente vai conseguir falar com mais pessoas, com mais velocidade. E a gente vai deixar menos pessoas sem resposta ou no vácuo perdida. Então, às vezes, tem alguém que já falou com a Estelinha em algum momento, que esperou uma resposta, que por acaso essa resposta alguém viu e se perdeu. A inteligência, a informação, a tecnologia, ela vai reduzir isso. Então, eu acho que a gente vai caminhar para uma coisa muito boa. Estelinha, mas você não tem medo? Olha, esses dias, há um tempo atrás, um robô atacou não sei quem lá na fábrica do Elon Musk. Isso pode acontecer? Isso pode acontecer. Faz parte do processo. Faz parte do processo de acelerar tanto. Porque a gente vai acelerar para os dois lugares. A gente vai acelerar para o robô, para o bom e para o ruim. Gente, a cadeira tá afundando. Aconteceu alguma coisa? Não, só que às vezes ela baixa um pouquinho. Tchau. Dá pra arrumar. Como é que vamos fazer assim pra ela levantar? Peraí. Eu tô vendo que ela tá caindo. Peraí. Tenho do lado direito. Aí a gente faz um... Aí, não. Deixa as coisas... Tem que trocar essa cadeira aqui. Essa cadeira... Não, fui abaixo, hein? Acontece. Esse é o ideal. Tem que mostrar o que realmente aconteceu. Exato. No podcast fala, meu Deus, eu trouxe o fulano aqui, a cadeira afundou. Não, já aconteceu aqui, ó. Que é só levantar a cadeira e continuou tudo. Não, e teve um que a minha acho que começou a baixar. Eu falei, tem que trocar essas cadeiras. Bom que relembramos. É isso. Mas eu concordo. Eu gosto da linha, eu não sei de quem que é essa linha, mas que fala que a IA e essa aceleração toda vai nos permitir ser mais humanos. Porque a gente vai parar na parte operacional de vendas, eu tenho que parar de preencher CRM, eu tenho que parar de fazer uns follow-ups que a máquina pode fazer por nós. Agora, na hora que eu preciso aparecer, eu sei mais da vida da pessoa, eu sei oferecer melhor minha solução, eu tô mais conectado com ela, eu tô menos estressado de estar fazendo coisas que eu não gosto na área de vendas e me permite vender melhor. É isso aí. Então, eu gosto muito dessa linha do que a outra, que é caótica, que tudo vai acabar e ninguém mais vai ter E trabalho. no nosso podcast, a gente fala sobre venda digital, mas a gente fala muito mais sobre uma jornada. Como é que você pede uma jornada para um robô? Difícil, né? Difícil. Ela vai até certo ponto. Então, o que inspira mesmo a gente é a história. E não tem história quando não é humano de verdade. E isso vai fazer toda a diferença. E aí, como a gente usa isso ao nosso favor, isso aí. nos nossos produtos, nos nossos serviços. Falando em presencial, você faz eventos, você já foi em diversos eventos, a gente vive isso. O que você acha que o ao vivo ainda entrega que o digital não vai substituir? Não tem jeito. Isso aqui, ó. Vamos fazer um podcast online? Eu no meu Zoom, você... Você não gosta. Não fica legal. Tipo assim, a resposta é clara. Aqui a gente entrou, eu vi a sua empresa, a gente conversou, eu peguei, segurei, abracei, peguei água, peguei lá, abracei a moça que tava aqui. E a gente... Funciona assim. É muito diferente. As meninas às vezes falam, nossa, é online, né? A gente gosta do presencial. Claro, o presencial traz intimidade. O presencial, ela traz... Se você olha demais pro olho Você tá presente. você se sente íntimo. Acontece isso no digital? Acontece. O digital tem efeito celebridade. Às vezes,
Você encontra, mesmo os meninos, Flávio Augusto, Joel, você olha e fala, o fulano, ele tem esse efeito de celebridade. Tem. Mas não é a mesma coisa do encontrar, conversar, pegar, participar, não tem. Então eu acho que o presencial nunca vai se perder, inclusive eu acho que ele vai aumentar, porque cada vez as relações estão tão frias que o presencial aquece. Então ele é eterno. Concordo. Eu vejo o movimento não só do corporativo, que é o que eu faço, que eu vivo aqui em eventos, mas toda a parte do digital, o funil de evento, ele tá muito forte, né? Assiste um show todo na mundo TV, quer ir pro presencial. show presencial. Não tem comparação. Não tem comparação. Então, eu concordo. A gente tá cada vez mais voltando, né? Voltando. Tem que voltar, tem que voltar. Vamos movimentar. E isso gera movimento. Eu gosto muito do presencial, eu falo para as meninas, porque todo mundo vê você em movimento. Quem tá em movimento, as pessoas querem se agregar. Água parada dá dengue. Até água parada tem problema parada. Então, assim, o negócio é fazer movimento. Muito bom. E a minha última pergunta aqui, pra gente encerrar nosso papo. Qual foi o evento ou a experiência que mais te marcou? E por quê? Nossa, um monte. Mas eu acho que eu tenho um começo que me marcou muito e que não é presencial. Tá. Quando eu comprei a primeira mentoria do Caio Carneiro, chamava A Mentoria. Foi a primeira mentoria da vida, não existia Vendes. Quando isso? 2021. 2021. Eu tava muito empolgada. Meu pai ia passar por uma cirurgia, então eu falei, escrevi pro Caio. E o Caio, naquela época, ele não tava do tamanho que ele tá hoje. Super acessível, imagina. Ele era mais acessível, não posso falar que ele não é acessível, ele até responde, mas antes era mais. Uhum. E ele era, assim, um ídolo, era uma coisa que intocável, porque mesmo que hoje ele esteja maior, hoje nós estamos mais próximos, lá atrás, mais distante. Eu tinha comprado, eu estava feliz e a gente ia começar a mentoria, e eu falei pra ele, escrevi de manhã, hoje é o primeiro dia, eu tô muito empolgada, vou assistir os toques com meu pai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a mentoria era às 8 da noite e meu pai morreu às 6. Caraca. E aí, eu não fui na primeira, obviamente, né? Tava atordoada, escrevi pra ele, meu pai morreu, eu não vou, não sei o que, não sei o que. Durante a primeira aula, ele inclusive falou sobre interferências, contou que meu pai tinha morrido, que tinha acontecido isso, que não sei o que. E no outro encontro, era a missa de 7º dia. E eu lembro que passou pela minha cabeça assim, nossa, não quero nem fazer essa não sei se eu quero continuar essa mentoria, porque ficou um marco, tipo, a mentoria, o Caio com a morte, uma sensação. E foi uma coisa que eu ressignifiquei tanto. E eu fiquei com uma sensação de que ele foi embora, ele deixou um presentaço, que dali pra frente tanta coisa mudou. E que às vezes não é só sobre o que você escutou de alguém. Às vezes não é sobre uma teoria. Mas são soluções que você resolve em você, porque você escolheu estar num ambiente diferente. Isso aconteceu comigo. Eu escolhi estar numa mentoria. Foi a primeira mentoria na vida que eu tinha comprado do Caio, acho que custava R$5.000, 2 meses, era uma coisa assim. E eu lembro que eu tomei a decisão e estar naquele ambiente em dor me fez parar e pensar assim, bom, como é que eu faço isso ser legal de novo e eu consigo entrar numa aula sem lembrar que foi um dia terrível, não sei o quê. E eu não tenho memória nenhuma ruim disso, muito pelo contrário, eu vejo isso como uma coisa muito positiva. Então foi algo que me marcou muito. Esse ano eu ganhei um prêmio na Impulse, que é a mentoria da Fábio Miller do Caio, que é Voo Alto, porque eu mudei muitas coisas no meu negócio. E eu contei essa história lá, tava super emocionada, chorei, não sei o quê. Mas eu acho que quando você fala assim, qual foi um marco de um evento? Foi essa minha primeira mentoria, por ter acontecido isso, e não ser o motivo de eu falar assim, nossa, agora eu olho pra isso, eu lembro daquela noite. Não tenho isso, muito pelo contrário, eu olho pra isso e falo assim, que presentaço ficou, porque coisas maravilhosas aconteceram depois mesmo que ele não tenha assistido daqui. Sim. Então, eu acho que como a gente trabalha muito com essa história de esteja no evento, você faz evento, esteja no evento, coisas maravilhosas vão acontecer com você, não é sobre o que você vai ouvir só, mas é o que vai acontecer dentro de você por você se permitir estar num ambiente diferente. Então isso aconteceu comigo e é o que eu espero que aconteçam com todas as pessoas que se conectam comigo durante todo o tempo que eu entregar com esse propósito de ser start o caminho para as pessoas. Muito bom. Estelinha, muito obrigado. Foi um prazer te ter aqui, adorei a conversa, vai ajudar muita gente. Curiosíssimo até para
participar de algum curso seu. Deve ter muita coisa legal. Adorei mesmo. Que legal. E de tudo, né? A gente falou de posicionamento, performance, família, negócio, CLT, tudo. Né? Então, uma aula aqui consolidada em uma hora e meia quase. Passa aí suas mídias, onde a gente te acha, o pessoal que quer cair em alguma sessão estratégica para conhecer os seus produtos, suas entregas. Primeiro eu quero te agradecer a oportunidade de bater um papo. Espero que a gente estreite mais ainda os relacionamentos. Sem dúvida. Afinal de contas, nós somos a movimentação da nossa cidade. Quero dizer que também adorei conversar com você. A gente já chegou aqui e ele, assim, ó, a temperatura tá boa, a água tá boa. Falei, gente, como ele é organizado, conforme. Perfeito, porque todo arrumadinho, eu toda bagunçada. Cheguei, já que a hora. E pra você ver como, mesmo com cada um com seu perfil, a gente trilha um raciocínio parecido. E não é à toa, é porque a gente vem trabalhando autoconhecimento, educação. Então, que realmente esse podcast, quando chegar para alguém assistir, seja algo que faz a pessoa repensar, nossa, será que eu penso assim? O que eu penso? Para onde eu quero ir? Para que sou útil para alguém? E se realmente a gente mudou a vida de alguém, já valeu a pena. Eu tenho meu Instagram, Estelinha Santini, com S mudo e 2 L's. Todas as minhas redes sociais são Estelinha Santini. Então, Instagram, TikTok, Kawaii, YouTube. Então, dá para me achar. E eu posso fazer o seguinte, quem assistir esse podcast e chegar nas minhas redes sociais, Estelinha, eu assisti o seu podcast, Como Você Marca, eu vou dar um pitaco digital. O que é o pitaco digital? Legal. A pessoa fala, Estelinha, assisti o podcast. Aí eu falo, então eu vou te dar um pitaco digital. Eu falo algo que eu faria no seu Instagram, se ele fosse meu. É um pitaco da Estelinha, ó. Tô vendo seu Instagram aqui, tem uma coisa que você não faz, tal. Não dou uma mentoria, é um pitaco digital. O que tá faltando no seu Instagram que eu faria assim, primeiro? Então, se você assistir esse podcast inteiro, vai lá, então você pode contar que no começo tem presente. E aí eu faço esse presente com todo mundo. Muito obrigada. Muito bom, muito obrigado. E os nossos aqui também, pra gente relembrar, também pedir, eu sempre esqueço de pedir no começo dos episódios, mas segue as nossas mídias, dá a curtida, compartilha com quem você acha que precisa escutar esse podcast, se inscreve no nosso canal do YouTube, ajuda aí pra gente continuar trazendo conteúdo relevante, conteúdo importante, interessante, pessoas que abrem aqui ideias, experiências, coisas que não são faladas em alguns lugares. Então, peço essa ajuda para nós. Nosso arroba aqui no Instagram, Como Você Marca, do podcast, o arroba da agência, fito.ag, onde a gente traz os eventos que a gente produz, os bastidores e tudo mais, e o meu arroba Rovitor, que eu falo pro dono e pra dona de agências de eventos. Meu programa de educação empresarial, educação executiva tá pronto, a gente vai lançar em breve. Então, quem tá a fim de se qualificar e pegar tudo que eu aprendi e fiz os últimos 15 anos nesse mercado, fique esperto, daqui a pouquinho tá com vocês e te vejo no próximo episódio, participando, comentando e aproveitando tudo que a gente traz aqui para você. Muito obrigado.